Irmãos, bom dia oficialmente a todos que a gente ainda não conseguiu compartilhar um pouquinho lá no café. Meu nome é Bruno Pedrosa. Vou ver se tá. Meu nome é Bruno Pedrosa, quero me apresentar brevemente. Sou filho do Eli, da Los Angeles, nascido em Belo Horizonte. Em 2007, me tornei filho de Jesus, filho de Deus, me entreguei a Cristo, fui adotado na família dele, então tenho aí 19 anos de caminhada cristã e casei com a Lídia, sou o pai da Tabita, vou mostrar para vocês um pouquinho da minha família. Essa é a Lídia, a Tabita, minha família. E na parte profissional, meu lema vocacional é saúde integral. Por quê? Porque eu acredito que não faz sentido nós termos um corpo saudável se a gente não conhece a fonte de vida eterna. Porque esse corpo logo vai perecer, não é isso? Então a gente precisa de vida para além do túmulo. Da mesma forma, nós que conhecemos a vida eterna, não faz sentido também a gente conhecer a vida eterna e não ter saúde para cumprir o chamado de Deus que tem para cada um de nós de forma específica até o fim dos nossos dias de forma plena, de forma excelente, como tudo para Deus deve ser, excelente. Então nós precisamos de saúde integral. Esse é o meu lema de trabalho. E eu comecei com a área da saúde. Me formei em educação física. Depois, no meio do caminho, eu me formei em filosofia, porque a filosofia nos ajuda a aprimorar as ferramentas de busca da verdade. Sejam elas metafísicas, da fé, sejam elas materiais, de qual é o melhor exercício para um grupo muscular, de qual é a melhor forma de prevenir uma doença. Então a filosofia nos ajuda nisso. E depois, posteriormente, me pós-graduei em teologia, para aprofundar um pouco mais no estudo da Escritura, em especial na história da igreja. Porque quando eu comecei a pesquisar sobre esse assunto de finanças, algumas coisas que muitos líderes hoje diziam me destoavam um pouco do que eu via na Escritura. Desde quando eu me converti, eu gostei muito de estudar a Bíblia e eu comecei a perceber algumas dissonâncias. E eu falei, vamos resgatar a história da igreja para ver o que os pais da igreja disseram, o que a Idade Média, os modernos, até os nossos dias, o que os cristãos ao longo da história pensavam sobre finanças. E aí me pós-graduei em teologia, para fechar essas duas áreas que eu gosto de ensinar, cuidar do corpo e do espírito, tá bom? Então quero também agradecer, viu, Isabela, agradecer o Igor pela indicação, agradecer os irmãos estarem aqui presentes pelos ouvidos. É um assunto que eu amo falar, inclusive um dos capítulos do livro é exatamente sobre vocação. Por quê? Porque não tem como a gente pensar finanças sem pensar sobre o porquê trabalhamos. Porque a forma como nós entendemos o trabalho influencia o que a gente pensa sobre as finanças e como a gente vai administrar esses recursos, né? Então, pensar em trabalho é uma premissa para a gente pensar finanças depois. Tá bom? Então, esse é um pouquinho de quem sou eu. Sou membro da Igreja Pão da Vida lá em Belo Horizonte. Fomos ordenados ao presbitério em 2017, junto, eu e minha família, eu e a Lídia, junto com o David e a Rebeca, que são outro casal de pastores da nossa igreja. E me sinto em casa aqui, porque compartilhando com alguns irmãos, tenho já uma vivência com os irmãos da Esperança e de Labri, já de longa data. Me formei em Labri em 2013, lá na sede no bairro Santo André, em Belo Horizonte ainda. Muita gente ainda não conheceu o Labri lá, só conheceu aqui, mas eu sou da parte antiga, dessa era antiga. Então, já conheci o Guilherme há muitos anos. O Igor é um dos teólogos que endossam essa obra. Vocês vão ver, ele está lá na contracapa, na orelha do livro. E são pessoas que a gente tem... Depois conheci a Isabela se tornou junto com o Rodrigo eu conheci hoje. Depois a Isabela se tornou a nossa mentora financeira, né, da nossa família. E agora conhecendo mais pessoas, aumentando a nossa abrangência com os irmãos da Esperança. Então é um prazer estar aqui hoje e agradeço cada um de vocês pela presença. E como vai ser, gente, a nossa estrutura hoje? Para vocês entenderem brevemente. Nós vamos falar em 3 pontos específicos. O primeiro, como eu já disse, é o porquê a gente trabalha. A gente precisa pensar nessa pergunta e refletir por que a gente trabalha, até porque é o que consome grande parte do nosso tempo. Em alguns casos, a maior parte do nosso tempo,
Às vezes passamos mais tempo com uma pessoa do trabalho do que com um filho ou um cônjuge. Então o trabalho é algo muito importante para a gente pensar, tá bom? E nós vamos pensar o trabalho nessas 3 estruturas, que tudo que a gente for pensar, a gente tem que tentar encaixar essas palavras: criação, queda e redenção. Tudo que formos pensar precisa entrar nessa tríade. Por quê? Porque Deus criou as coisas, houve a queda e isso afetou, trouxe consequências, e também estamos num processo de restauração de todas as coisas. Então, qualquer assunto que você quiser pensar à luz da Bíblia, tem que tentar encaixar nessas 3 palavras. Depois nós vamos falar sobre Depois nós vamos falar sobre como a gente vai descobrir a nossa vocação, que é uma parte prática. Ok, entendi que o trabalho é importante, mas como descobrir qual é a nossa vocação específica? Existe isso? Deus chama cada um para uma coisa específica ou não? Né? Nós vamos pensar sobre isso. E, por último, essa vocação gera um fruto. Todos nós trabalhamos e isso gera um fruto. Seja um fruto monetário, seja um fruto espiritual, de qualquer natureza. Então, como no caso hoje, nós vamos focar na parte monetária. Como administrar esses recursos que são gerados pela nossa vocação. E aqui não é uma parte prática no sentido do trabalho da Isabela, por exemplo. Não sei se tem mais alguém aqui que trabalha com gestão financeira. Mas é no sentido dos princípios bíblicos que regem a nossa usufruto e a nossa oferta. O que a Bíblia diz que a gente tem, como a gente deve usar esses recursos e quanto a gente deve passar para frente, desembocar na vida de outras pessoas, que tem a ver com os 2 princípios que a gente vai identificar, que eu vou mostrar para vocês, tá bom? Bem, eu quero começar com a história da minha vida, para vocês entenderem um pouco como esse assunto foi importante para mim. Em 2012, eu entrei numa crise existencial. Por quê? Porque eu comecei a faculdade de Educação Física em 2006, em 2007 eu me rendo a Cristo, e em 2012 foi pela primeira vez que eu ouvi o meu amigo David, que é o nosso participante lá da Igreja Pão da Vida, falar sobre esse assunto de vocação. Então, pela primeira vez eu ouvi que Deus nos chama para fazer algo aqui nesse mundo. E cada um tem um dom específico e Deus espera que a gente utilize esses dons para a sua glória. E a minha cabeça ficou assim: poxa, eu já me entreguei a Cristo, Cristo já é o dono da minha vida. Como eu escolhi uma profissão, algo tão importante, assim como escolher um cônjuge ou coisas tão importantes na nossa vida, como eu escolhi uma profissão sem consultar o dono da minha vida? No meu caso, eu tenho um atenuante que eu não conhecia a Cristo ainda quando eu tomei a decisão pela educação física. Eu fui pela revelação natural, né? Segui o instinto natural. Mas eu comecei a me perguntar isso propositalmente. E eu entrei num período de oração. Isso durou em torno de 3 meses. Foram os 3 meses mais agoniantes da minha vida. Porque nesses 3 meses, gente, Deus ficou em silêncio. Mas, por quê? Porque a minha oração, nesse momento, era pedindo a Deus para abençoar a educação física. Porque era algo, em 2012 eu já tinha me formei em 2010, já era contratado por uma academia grande em Belo Horizonte, chamada Bodytech. Já tinha alguns alunos de personal, né? Atuo como personal trainer. Então, eu já estava tudo fácil para mim. Era algo que eu gostava de fazer. Então, eu estava orando assim: Deus, por favor, abençoa a educação física. Já está tudo encaminhado. Por favor, Deus. E Deus, nesse período, ficou em silêncio. Porém, próximo a esses 3 meses, eu indo para a academia de moto, um momento que eu gosto de orar muito na moto, eu consegui fazer a oração mais difícil da minha vida, que foi negar a mim mesmo. Porque, gente, é difícil, não é fácil. Você falar assim, no meu caso, como eu amava a educação física, eu orei a Deus e falei assim: Senhor, eu desisto, eu abro mão, eu entrego a minha vida de fato para o Senhor, como eu já entreguei há 5 anos, e eu estou disposto a fazer o que for preciso, e fazer alguma outra coisa que para mim não tem nada a ver, mas eu estou disposto, eu quero obedecer, eu quero ouvir e obedecer. E nesse momento, gente, o Senhor me lembrou uma pergunta que eu fiz lá no cursinho preparatório para uma psicóloga que foi entrevistar os alunos no cursinho preparatório. E a minha pergunta era: Senhor, eu perguntei para a psicóloga, eu devo fazer o que eu realmente gosto ou fazer o que está em alta no mercado? Essa é uma dúvida clássica de quem está fazendo pré-vestibular.
E ela me respondeu, inclusive, a minha pergunta foi selecionada e foi para o ar no jornal, no Jornal da Tarde. E ela falou, muito boa pergunta, Bruno. E eu te oriento o seguinte, faça o que você realmente gosta. Por quê? Você vai trabalhar o resto da vida com prazer. O que está em alta hoje pode não estar daqui 4 ou 6 anos, até você se firmar no mercado, pode não estar em alta mais. E naquele momento eu me senti respondido. De fato, Deus tinha me confirmado que a minha vocação era ensinar. E a primeira área, que era a educação física, Deus me confirmou naquele momento. Você está no lugar certo, você está ensinando a coisa certa, continue. E depois viria a segunda parte, que é espiritual. E que finalizei em 2020, a pós-graduação em teologia. Então, gente, vocação é um assunto que eu vivi na pele a importância dele. E temos, inclusive na nossa igreja, a gente começou a fazer palestras, isso se tornou um curso, temos um curso completo sobre vocação. Então a gente foi aprofundando no assunto porque é algo que a gente gostou e se agarrou. Olha, isso é muito relevante no reino de Deus. E a gente vai começar com a criação, pensando sobre a origem do trabalho. Como surgiu essa ideia de trabalho? E quando a gente vai pensar na nossa cultura, existe uma visão negativa. Não sei se você percebe isso também, Isabela. Tem uma visão muito negativa sobre o trabalho. As pessoas tendem a enxergar o trabalho como uma maldição de Deus. E a origem disso está lá nos gregos. Os gregos viam o mundo material como algo inferior, porque o deus deles, chamado Demiurgo, não conseguiu dominar a matéria. E por isso o mundo material era tido para os gregos como algo inferior, como algo ruim em essência. Então os gregos desprezavam o trabalho manual. Por isso eles valorizavam muito a filosofia, porque era algo intelectual, era no mundo das ideias. Quem gosta de Platão vai lembrar dessa dicotomia platônica. E isso, gente, esse é o mito de Sísifo. Esse mito, ele explica muito sobre a visão dos gregos sobre o trabalho. Sísifo foi condenado a rolar uma pedra enorme, um trabalho extenuante, para o topo de uma montanha, e essa pedra rolaria. No final do dia, essa pedra rolaria de volta. E qual que era o trabalho dele? Fazer isso de novo. Levar a pedra até o cume e ela rolaria de volta. Ou seja, era um trabalho que exigia muito esforço e, o mais importante, era um trabalho inútil. Quem gostaria de trabalhar com uma função dessa? Então isso mostra como os gregos enxergavam o trabalho. Até que a palavra tripalium, a nossa palavra trabalho, vem da raiz tripalium, que significa um instrumento de tortura. Olha isso. Ou seja, o que a gente faz na maior parte do nosso tempo, na maioria das pessoas, teve origem de uma palavra que significa instrumento de tortura. Isso é muito relevante. Isso é muito sério. Por quê? Porque então quer dizer que nós estamos nos torturando a maior parte da nossa vida? A vida é uma vida de enfado, de ter que trabalhar. Então isso é muito relevante. Até que nós olhamos para a Bíblia. Isso chegou na nossa cultura porque o cristianismo, como vocês bem vão lembrar, surgiu num contexto greco-romano. Então essa visão negativa influenciou muitos dos pais da igreja. Daí surgem as visões de monastério, de um trabalho secular, de um trabalho sagrado. A gente estava conversando, é Paulo, né? A gente estava conversando, né, Paulo? E o Geraldo. A gente estava conversando sobre essa dicotomia de existir algo sagrado e algo secular, inferior. Surge dessa visão dos gregos que influenciou os pais da igreja. Isso foi passando até a Reforma. Os reformadores tentaram desmistificar isso um pouco. Lutero conseguiu tentar mostrar a dignidade de todos os trabalhos, mas em grande parte isso não mudou. E chegou até os nossos dias. Mas quando a gente volta para a Escritura, a gente lembra que Deus... O professor Anderson Bonfim traz essa dica, essa definição muito importante, que é: Deus tem 2 chamados para nós, principais. O primeiro é a salvação. O primeiro chamado que tem na Bíblia é quando Deus chama Adão, lá em Gênesis 3, após a queda, imediatamente. Então ele chama Adão e faz uma pergunta retórica:
onde estás? O onde estás é uma pergunta retórica, por quê? Porque Deus sabia onde Adão estava geograficamente, concordam? Deus é onisciente. Deus não estava procurando Adão geograficamente. Deus chama Adão e faz essa pergunta para ele: onde estás? Ou seja, eu te coloquei numa posição de filiação, de confiança, de compromisso, de comunhão diária. Ao final da viração do dia, Deus tinha comunhão com Adão. E agora Adão saiu dessa posição. E aí Deus pergunta para ele: onde estás? Onde você está agora? Você saiu dessa posição que eu te deixei e agora você está em qual posição? Você está trabalhando, você está conduzindo a sua vida a partir de qual posição? Eu não te deixei nessa posição. Então Deus chama primeiramente a humanidade para voltar para essa posição de filho, essa posição de comunhão diária. Esse é o primeiro chamado da Bíblia. E o segundo chamado, então esse é um chamado à salvação. O segundo é o chamado à vocação. Então nós somos chamados primeiro para entrar no reino e fazer parte dessa família de Deus. Depois nós somos chamados a propagar esse reino através da nossa vocação, do nosso trabalho, das obras das nossas mãos. Então existem esses dois chamados na Bíblia. E a gente precisa lembrar que o trabalho foi criado antes da queda. O trabalho não é uma maldição da queda. A Deus amaldiçoa a terra e não cria o trabalho como um instrumento de tortura para torturar Adão, como punição da queda. Adão já trabalhava antes da queda. Ele tinha a responsabilidade de reger a criação, de cultivar a terra e de dar nome aos animais. Ou seja, o trabalho é uma criação de Deus antes da queda. O trabalho é algo maravilhoso, gente. Nós vamos ver o que a queda fez com isso. Mas o trabalho é algo maravilhoso. É uma dádiva de Deus para nós. Não foi fruto da queda. E no Novo Testamento, na Nova Aliança, a parábola que mais fala sobre trabalho, que se for escolher um texto para falar sobre trabalho, é a parábola dos talentos. E ela tem duas versões, uma em Lucas e uma em Mateus, mas pelo contexto parece que são variações da mesma parábola, para grupos diferentes, que cada evangelista tinha uma finalidade diferente. Mas em resumo, essa parábola é um senhor que viaja e confia os seus bens a alguns servos. Depois eu posso disponibilizar essa apresentação, tá, gente? Só me falar. Então ele confia aos seus servos e, detalhe, cada um de acordo com a sua capacidade. Isso é lindo. Ele confia 1 talento para um, confia 5 talentos para outro e confia 10 talentos para outro. Por quê? Porque cada um tem uma capacidade. Deus conhece as nossas capacidades. E esse servo sai e depois ele vem para prestar contas. E aqueles que multiplicaram esses talentos foram elogiados. Mas os que esconderam, no caso, que escondeu o talento que o Senhor tinha dado a ele, foi criticado. E o Darrell Miller, no livro dele, Vocação, fala que essa parábola traz para a gente uma missão muito importante. Multiplicar aquilo que Deus nos dá, seja monetário, seja dons de falar, de multiplicar recursos, inclusive, seja de cuidar de filhos, qualquer dom, seja de trabalhar na madeira. Deus nos dá essa responsabilidade de multiplicar esses dons, esses frutos, para a glória dele. A gente não pode esconder isso. Esconder isso é ir contra o mandato cultural que Deus nos deu de cultivar a terra. Então, cada um de nós é responsável pelos dons que Deus confiou a você. E um dia nós vamos prestar contas. Paulo fala isso em 1 Coríntios 3, que as nossas obras vão passar pelo fogo. Aquelas que forem pedra preciosa vão permanecer. Mas as que forem feno, palha, vão ser queimadas. Então nós vamos ter essa prestação de contas. Cada um de nós um dia estará diante de Jesus e vamos prestar contas de cada segundo do nosso tempo, do que fizemos com os recursos, com os dons, com o nosso corpo, com a nossa família, com a nossa igreja, com tudo que Ele nos confiou. Um dia terá essa prestação de contas. E essa parábola é maravilhosa por isso. Cada um de nós tem essa missão. E a palavra que Jesus usa para render, para multiplicar aqueles recursos, significa fazer negócio ou ocupar-se. Ou seja, Deus nos confia dons
e pede para a gente se ocupar até a volta dele. Ele está à porta. Então, a qualquer momento, ele pode romper os céus e descer na terra. Então, cada um de nós tem essa responsabilidade de multiplicar esses dons e recursos que ele nos dá. Só lembrando, gente, no final nós vamos ter um momento de bate-papo, tá bom? Vai ser uma apresentação rápida, nós vamos abrir para a gente conversar sobre isso. Porém, veio a queda. E a queda atrapalhou tudo. A queda foi total. Ela afetou nosso corpo, afetou a natureza, afetou nossas capacidades físicas, psicológicas, espirituais. Enfim, a queda afetou toda a realidade. E não seria diferente com o trabalho. E isso afeta a gente de duas maneiras. Existe um problema interno, que é quando a gente não vê sentido no trabalho, que tem a ver com a gente. Às vezes nós estamos num local inadequado, né? Um peixe que quer ficar fora d'água vai se sentir inadequado, óbvio. Então talvez nós estejamos na vocação errada. Esse é um ponto, é uma questão interna. Outra questão é uma questão externa, que às vezes nós enxergamos, às vezes nós estamos até na nossa vocação, mas parece que estamos enxugando gelo. Parece que o nosso trabalho não rende, ou não rende o quanto a gente esperaria, ou quanto seria o ideal. Então essa é uma questão externa. E isso tem a ver com, pensa por exemplo, um juiz. O juiz, qual é a dificuldade que ele enfrenta, que a queda afeta o trabalho dele? É a mentira. O juiz ele precisa peneirar informações, um advogado também, ele precisa peneirar informações para tentar extrair a verdade. É mais trabalhoso. Esses são os espinhos e abrolhos de um juiz, por exemplo. Cada um, na sua vocação, tem o seu espinho e o seu abrolho. Um médico, por exemplo, ele tem que lidar com a doença. Ele tem que lutar para driblar esse efeito da queda, que foram o surgimento das doenças. No meu caso, eu tenho que driblar, não só a minha, mas a preguiça dos meus alunos, que é um vício que veio com a queda. Então, cada um de vocês precisa identificar quais são os seus espinhos e abrolhos. O que dificulta o seu trabalho. E ter consciência disso é importante porque isso não deve nos desanimar, porque isso é passageiro. Nós estamos aqui na Terra exatamente nesse processo de cooperar com Deus, 1 Coríntios 3:9, na redenção de todas as coisas. E cada um tem a responsabilidade de cooperar com Deus na redenção de uma área específica da sociedade. E aí nós formamos um mosaico maravilhoso do reino de Deus. Então, cada um desses pontos, você precisa identificar qual é o seu espinho e abrolho na sua profissão, na sua vocação. Isso é importante por quê? Porque o ideal de vida é nós tentarmos viver da nossa vocação. Esse é o ideal de vida. Imagina você viver daquilo que você ama fazer. Imagina você receber por fazer algo que você ama fazer. Isso é maravilhoso. E esse é o fim último da nossa vida. Porém, exatamente por causa da queda, existem limitações. Talvez a nossa vocação é em uma área que na nossa cultura não é tão valorizada e seria inviável obter o sustento digno de todas as nossas necessidades humanas da nossa vocação. Essa é uma possibilidade. Pessoas que estão em grande necessidade financeira talvez vão ter dificuldade também de trabalhar naquilo que foram chamadas para fazer, porque elas precisam sobreviver. Isso é digno, isso é honesto. Então, alguma questão nesse mundo caído pode dificultar que a gente viva esse ideal, mas isso não deve nos desanimar. Por quê? Porque isso é momentâneo. E essa frase do Timothy Keller nos ajuda muito a nos dar esse ânimo para conseguir cumprir a nossa jornada aqui nessa terra. Haverá trabalho a ser feito no paraíso futuro, assim como houve no paraíso do passado. Naquele paraíso, você será útil a outras pessoas em graus infinitos de satisfação. Então, se você hoje não consegue viver da sua vocação 100%, não se desanime. Isso é passageiro. Tenha isso como uma meta de vida. Tenha isso como um alvo para a sua vida. Mas se você ainda não consegue isso integralmente, ou se talvez vai demorar um pouco mais, procure de alguma forma dar vazão à sua vocação, seja com trabalhos voluntários. Então, por exemplo, eu servi lá na nossa igreja durante 10 anos de modo voluntário,
Por quê? Porque eu gosto de ensinar. Ensinar é fácil para mim, eu gosto de estudar, e quando a gente aprende alguma coisa, você quer passar para frente. Então isso foi fácil para mim, não precisava de muito esforço. Então procure alguma maneira, e depois a gente começou a ter remuneração. Né? Conseguimos uma ajuda pastoral, a igreja vai crescendo. Isso é um processo. Mas durante 10 anos eu dava vazão a isso com alegria, de forma voluntária. Então procure de alguma forma dar vazão a isso, porque isso não é um pré-requisito para salvação. Inclusive o texto de 1 Coríntios 3, Paulo termina: você será salvo, mas passando pelo fogo. Então não é um quesito para salvação, mas para tornar a nossa vida, uma frase que eu gosto de usar muito do David, meu amigo, tornar a nossa vida mais leve, com gosto de vida na boca. Cumprir a nossa vocação tem a ver com isso. A gente exercer os nossos dons que Deus nos deu, né? Tiago 1,17, todo dom vem do alto. Todo dom vem do alto. Então a nossa função é aprimorar e para que isso seja usado para a glória de Deus através da vida do outro. Todo trabalho é para abençoar o outro. Essa é a finalidade última. Então aguente firme, o Senhor está voltando e nós vamos trabalhar um dia com um grau infinito de satisfação. E que isso te dê força para sustentar o seu trabalho por mais alguns anos. Perto da eternidade, isso são só alguns segundos. Então aguente firme. Aguente firme que está acabando. Faça com excelência, continue fazendo com excelência. Ou se você não estiver na sua área, ou na sua área, mas continue fazendo com excelência. Que um dia nós vamos experimentar essa plenitude. Mas existe a terceira palavra. Deus cria o trabalho, a queda bagunça o trabalho, e existe o período de restauração. Essa é a mais legal. Essa é a melhor parte. Que é a função de cada um de nós aqui. Nós somos cooperadores de Deus na redenção deste mundo. Claro que a gente, como lê a Bíblia, sabe que não vai ser o mundo todo e nem de uma hora para outra. Mas é no mínimo apontar para as pessoas que estão à nossa volta que existe uma realidade que será perfeita. E aqui estamos para mostrar essa sombra para as pessoas. Cada vocação mostra um pouquinho dessa sombra. O juiz mostra um pouquinho da verdade, da justiça que haverá no reino vindouro. Eu tento mostrar um pouco da saúde. Olha, essa sensação de plenitude é bom quando você faz exercício e se sente bem, não é? Então, um dia você vai sentir isso para sempre. E de forma muito mais potencial. Você não vai ter dor mais articular, não vai ter dor na coluna mais. Olha que legal. Então, a nossa função é mostrar um pouquinho para as pessoas terem um gostinho da eternidade. Cada vocação tem essa função. Mostrar um gostinho da eternidade para as pessoas. Então nós estamos nesse processo de restauração das coisas. Isso tem a ver com a vocação individual. É o que o Matheus Ortega chama de perfis na economia do reino. E o Ortega também é um dos que endossam essa obra, tá, gente? E eu tive vários momentos de conversa, reuniões com ele, para a gente conversar sobre isso, porque eu queria trazer, eu tenho humildemente trazer uma proposta um pouco diferente do Ortega. Por quê? Porque ele traz 4 perfis. O moderado, o abnegado, o transformador e o doador. E cada um desses perfis se completam na economia do reino. Isso é maravilhoso. Uma obra que cada um de nós precisa ler para entender essa questão de finanças no reino de Deus. Isso é muito importante. Só que, qual que é a diferença? O moderado é aquele que lida com as finanças de forma moderada. O nome já é bem explicativo. É o John Wesley. Quanto mais ele ganhava, chegou no conforto, ele passava para o próximo. Né? O doador é aquele que sabe multiplicar recursos. Geralmente são os empresários. É aqueles que têm um dom de multiplicação. Isso é maravilhoso também. O reino de Deus precisa de todos os perfis. Todos eles se completam. O abnegado é aquele que tem mais facilidade em se doar. Então está muito relacionado a missionários, por exemplo, que tem mais facilidade em ir para um campo, para um lugar que muitos de nós não têm coragem ou vocação para ir, mas ele consegue passar por aquilo tranquilamente, em situações inóspitas, em risco de morte, em situações de precariedade material muito grande. Esse é o doador. E o transformador são aquelas pessoas que trabalham com grandes estruturas. Por exemplo, um político, um intelectual, ele transforma ideias. Ele muda cenários. Então, cada um desses é muito importante na economia do reino. E a minha sugestão é, o contentamento me parece que, biblicamente,
não é um perfil particular, mas é um princípio para todo cristão. Assim como a generosidade. Então eu consegui resumir a Bíblia, lendo a Bíblia há vários anos, tentando estruturar esse assunto. Eu percebi que generosidade é um princípio universal. Todo cristão tem que ser generoso. Todos nós temos que ter uma vida de partilha daquilo que Deus nos dá. Isso é um princípio universal. E me parece que a moderação também é. Quando Jesus fala em Mateus 6, não acumulem tesouros na terra, mas nos céus. E ele começa um pouco mais no final do capítulo a dar elementos quantitativos. Ele fala, olha, não se preocupe com comida, bebida, roupa. Ele começa a dar elementos. Ou seja, aquilo que supre as nossas necessidades humanas, que é óbvio que ali a Bíblia não é exaustiva, existem outras necessidades humanas, inclusive eu vou tentar estruturar isso em tabelas no livro, vocês vão ver, de quais são as nossas necessidades humanas que precisam ser supridas, porque Paulo também em 1 Timóteo capítulo 6, ele dá elementos nesse sentido. Ele fala o seguinte, olha, tendo o que comer e vestir, estejamos satisfeitos, contentes. Ou seja, com as necessidades supridas, estejamos alegres com isso. E também precisamos da generosidade, ou seja, aquilo que exceder, a gente tem o privilégio, como os cristãos da Macedônia, de participar da assistência aos santos. Então é um privilégio, a generosidade é um privilégio que nós temos. E um dos galardões que eu acredito que nós vamos receber na eternidade é exatamente o privilégio de receber pessoas falando assim com a gente, olha, muito obrigado por que você fez por mim em vida. Obrigado por aquela conta de luz que você pagou, na outra semana já ia ser cortada, muito obrigado. Imagina você passar a eternidade ouvindo isso de pessoas. O ladrão na cruz foi salvo, isso é maravilhoso, mas o galardão dele é diferente. Ele não vai ter esse privilégio de ouvir pessoas falando assim, muito obrigado por isso, muito obrigado por aquilo. Ele vai ouvir pedidos de declarações de perdão, eu te perdoo. É bom também, mas é muito melhor ouvir pessoas falando muito obrigado, né? Imagina. Muito melhor ouvir isso do que ouvir pessoas falando assim, olha, eu te perdoo por ter matado meu filho, por ter roubado a minha casa. É bom também, mas um galardão de ouvir pessoas te agradecendo é algo muito maior, é muito grande. Então, princípios universais é do mais macro para o mais micro. Existem princípios universais, e a Bíblia pode ser resumida em 2. Generosidade e moderação, contentamento. Isso são termos sinônimos. Se contentar com aquilo que é necessário para a vida. Porém, existem perfis particulares. Aí é a sacada genial do Ortega. O doador, ele está mais ligado a algumas vocações individuais. Estão vendo que vai afunilando? Então, por exemplo, um doador está mais ligado a um missionário, por exemplo. Ele tem mais facilidade e suporta coisas que outros não suportariam. Vocês acompanham as portas abertas, a perseguição é muito grande no mundo. Então, um missionário ele tem mais essa facilidade de se doar. E doar menos recursos, mas mais a sua vida. O abnegado, o doador é o empresário, que é aquele que multiplica recursos, tá? O abnegado é esse mais ligado ao missionário, que se abnega, ele tem mais facilidade de se abnegar e doar mais a vida. E por último, o transformador, que está ligado a essas ideias gerais. Um político, por exemplo, ele muda leis que regem uma nação. É algo mais macro, percebem? Então existe esse afunilamento, princípios para todos, perfis particulares que você pode se identificar e vocações individuais. E você também pode se identificar com um misto de algumas dessas. Por exemplo, talvez você seja um político que tenha facilidade também de multiplicar recursos. Obrigado, viu, Rodrigo? É possível essa intercambiação. Você ter um percentual maior de um perfil e um percentual um pouco menor de outro, né? Então isso é muito interessante pensar. E isso finaliza essa primeira parte, gente, sobre a nossa... sobre o trabalho, sobre a função do trabalho, do porquê existe o trabalho. Então espero que tenha ficado claro. Deus nos dá dons, espera que a gente multiplique até que Ele volte e prestemos contas disso com excelência. Olha aqui, Senhor, as minhas obras, o que eu fiz com o meu trabalho, tá?
Mas essa é a segunda parte. Como então saber qual é a nossa vocação? E essa é mais rápida e eu resumi essa em 3 perguntas chaves que o meu amigo me apresentou, que me gerou aquela crise. Então não se assustem se você também entrar em crise a partir de hoje, tá? Mas é uma boa crise. E essas 3 perguntas, a primeira delas é o seguinte: qual causa te incomoda profundamente? Essas 3 perguntas vão te guiar para você tentar entender qual é a sua vocação nesse mundo. Qual causa te incomoda? Por exemplo, no nosso caso, a causa do pobre, a causa dos órfãos, né? Porque a nossa filha, inclusive, foi adotada. Nós começamos um trabalho antes de quando a gente se conheceu, na Célula Aliança, na Lagoinha, com abrigos. Isso foi nos despertando para essa causa do órfão, até que a gente desembocou na adoção. Mas você pode se identificar com outras causas. Talvez a causa do órfão, é claro que você vai se compadecer, mas talvez não é uma causa que talvez você vá se envolver diretamente. Talvez a sua causa seja dos refugiados. Talvez isso queime no seu coração de uma forma diferente. Quando você vê um refugiado, isso toca você diferente do que a mim. Um órfão me toque mais, entendem? Então essa causa é algo muito importante de você pensar. A segunda pergunta é: o que você faria de graça, com todo prazer, até o fim da sua vida? Se alguém falasse assim: olha, eu banco as suas necessidades um pouco a mais para ter folga, para ter reserva, né? É importante, uma reserva financeira. Eu banco a sua vida até o final. O que você tem que fazer é, você vai ocupar uma função até o final da sua vida. O que seria isso? Qual seria essa função? O que você faria de graça com todo prazer? Gente, isso é muito instigante para nós. E por último, o que você faz que te dá um senso de plenitude? Não sei se você já experimentou isso, mas eu, quando finalizo uma aula, quando eu terminei esses slides aqui, por exemplo, quando eu fecho o computador ontem, 11 horas da noite, né? O Felipe tá ali. Veio pro Felipe 11 horas da noite. Gente, é uma sensação assim, eu precisava estar fazendo isso. Nesse momento, eu poderia estar com a minha esposa, com a minha filha, e eu dei atenção para minha filha, fiquei com ela no banho, por isso que eu atrasei também, porque eu não tinha visto ela durante o dia. Então eu tive que dar atenção para minha filha, para minha esposa. Mas quando eu fechei o computador, é uma sensação de eu tinha que estar fazendo isso. Essa é uma sensação de plenitude, sabe? É muito mágico sentir isso. Então não sei se você já fez algo que te dá essa sensação de plenitude. Se você conseguir responder essas 3 perguntas, isso pode te dar um norte para qual é a sua vocação nesse mundo. Tá? Então isso é muito importante, pense nisso. Depois eu posso compartilhar isso com vocês também, para vocês terem acesso a essas perguntas de forma mais detalhadas. E a gente vai para a terceira parte, que é o seguinte: ok, trabalhamos, seja na nossa vocação, integral, parcial ou não, mas isso gera um fruto. E quais são os princípios bíblicos que regem a premissa para a gente gerenciar esses frutos? Não no sentido prático, aí é com a Isabela, procura a Isabela que ela vai te orientar qual é o melhor investimento, o que está em alta no mercado, tudo isso que buga a nossa cabeça, ela já sabe de qual é salteado. O Rodrigo também, né? O Rodrigo agora está junto. Então essa é a área deles. Aqui é como a gente deve administrar no sentido individual, qual é a nossa parcela para mudar esse mundo, inclusive. E, como eu já disse, eu consegui resumir a Bíblia em 2 princípios financeiros principais: contentamento e generosidade. Se você torcer a Bíblia, todos os princípios, existem mais princípios na Bíblia. Inclusive tem uma tabela no livro que eu tento colocar generosidade e contentamento numa tabela e qual princípio está relacionado a cada um deles. Por exemplo, dízimo tem a ver com o que a gente dá. Então está na tabela de generosidade. Agora, estilo de vida tem a ver com o que a gente usa para a gente. Então tem a ver com contentamento. Então cada princípio tem a ver com uma dessas 2 coisas. O que a gente recebe e utiliza ou o que a gente dá. Então a Bíblia pode ser resumida nesses 2 princípios. Mas é importante a gente ter em mente 2 lentes interpretativas para a gente olhar a Bíblia. Porque o que eu mais enfrentei nesses 17 anos de estudo para essa obra foi o seguinte: conversas com pessoas, ouvindo pregações, lendo livros. E a dificuldade que eu mais percebi
Esses dois princípios que clareiam muita coisa e evitam muita confusão. E o primeiro deles é a diferenciação entre Antigo e Novo Testamento. Quando a gente vai falar sobre moderação, que é o meio termo entre a falta e o excesso, muitas vezes as pessoas falam assim, mas Abraão era rico. E eu respondo assim, concordo, mas ele também era polígamo. Ele tinha várias esposas, tinha 3 esposas. Isso significa que a gente pode pegar um exemplo de vida de uma pessoa do Antigo Testamento e transpor imediatamente para a nossa vida hoje? Não. A gente precisa lembrar que existe essa diferença entre Antiga e Nova Aliança. O que da Antiga Aliança concorda com a Nova Aliança tem que ser mantido. Agora, algumas coisas mudaram. A gente não precisa mais fazer sacrifício. A gente não precisa mais guardar o sábado. Literalmente, a gente tem que ter um dia de descanso. Então, várias coisas mudaram da Antiga para a Nova Aliança. E algumas coisas nas finanças também. É isso que eu percebi estudando esse assunto. Então, a gente tem que ter em mente. Abraão era rico, mas também tinha 2 esposas, 3 esposas. Então, a gente precisa com mais cautela. E outro princípio interpretativo muito importante é a diferença entre o que a Bíblia descreve e o que a Bíblia prescreve. A Bíblia descreve várias coisas, e o exemplo mais citado é Salomão. A Bíblia descreve a imensa riqueza de Salomão. Mas existiam prescrições em Deuteronômio capítulo 17, por exemplo, do que o rei tinha que fazer com essas riquezas. O rei tinha responsabilidades. E Salomão pecou em várias áreas, inclusive, né? Nesse mesmo texto falava, olha, o rei não pode ter muitas mulheres. Mas o que a Bíblia descreve? Que Salomão teve muitas mulheres. Então existe uma diferença entre o que a Bíblia descreve e o que a Bíblia prescreve. Então, a forma de gelo foi o elemento que eu identifiquei que mais exemplifica o princípio de contentamento. Por quê? Porque quando você começa a colocar água na forma de gelo, ela tem uma necessidade. Então ela vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo. Chega uma hora que ela está suprida. E ela faz o quê? Desemboca para o próximo. Aquela água vai para o próximo. Então, para mim, foi um exemplo perfeito de o que significa contentamento. Todos nós temos necessidades e é justo e digno a gente buscar melhora na nossa vida. Porém, a gente precisa pensar em limites que têm se perdido ao longo principalmente da modernidade para cá. As referências têm se deturpado. O que é justo, o que é digno para uma vida boa, na Idade Média, na vida de Jesus, era algo diferente do que é hoje. Isso são mudanças culturais que no livro eu vou explorar um pouco melhor, que é a chamada janela de Overton, que é como as pessoas mudam a nossa visão sobre algumas coisas. Elas vão colocando referências longe para ir empurrando as nossas referências cada vez mais perto dessa. É uma estratégia de mudança de manipulação de massas. Isso é muito importante a gente pensar. Então, depois desses 2 princípios claros na nossa cabeça, a gente precisa enxergar que a gente precisa ter contentamento e generosidade. Ou seja, a gente tem que melhorar a nossa vida, buscar aprimorar, multiplicar. Cada um de nós é responsável por multiplicar de acordo com a sua capacidade. Deus não vai me comparar com a Isabela. A Isabela tem um potencial de multiplicar recursos muito maior do que eu. Por isso ela recebeu 5 talentos e eu 1. Mas o meu 1, eu preciso fazer alguma coisa com ele. Eu preciso multiplicar os meus recursos também. Eu não posso ser acomodado. Cada um de nós vai ser julgado proporcionalmente. E não só na questão financeira, mas em todas as áreas. Então, a gente precisa ter contentamento. A gente precisa enxergar o que é uma vida boa para a gente hoje e estar satisfeito com isso. Alcançar esse padrão e não só quando a gente alcançar isso, porque a gente sempre tem algo para dar, né? A gente não dá só quando a gente está confortável demais, a gente sempre tem algo para dar. Como os irmãos da Macedônia, Paulo elogia eles. Olha, na sua imensa pobreza, eles insistiram no privilégio de participar da assistência aos santos. Então, cada um de nós tem algo para dar para o próximo. A generosidade é um princípio universal. Então, a gente tem... Quando eu olhei para a Bíblia, eu falei o seguinte, então vou ver o que a Bíblia fala sobre trabalho. Quando a Bíblia fala para a gente trabalhar, ordena, prescreve. Quando o Novo Testamento fala para a gente trabalhar, o que os apóstolos ou Jesus têm em mente? E eu descobri 3 grupos. Tem os que trabalham por sustento,
tem os que trabalham por vocação e tem os que trabalham por riquezas. São motivações diferentes. Mas quando eu olhei a Bíblia no Novo Testamento, ele traz 6 vezes essa palavra, trabalhe, como um princípio, como um decreto, como uma ordenança. Trabalhe. E o que está relacionado? Quando os autores bíblicos falam em trabalhe, o que eles têm em mente? Primeiro, sustento. E segundo, generosidade. Então pensem comigo. Sempre que a Bíblia, o Novo Testamento, fala para a gente trabalhar, o contexto traz em mente 2 pontos. Ter a sua vida, ter o seu sustento, que é digno, e ter também com que repartir. Percebam? Tudo tem a ver com o que você usa e o que você dá. Contentamento e generosidade. A questão é, a gente pode e deve, a Bíblia inclusive Paulo fala isso, olha, quem roubava, 1 Tessalonicenses 3, não roube mais, trabalhe, porque isso é digno, para você não depender dos outros. E também ter com que repartir. Então, começar a trabalhar por sustento é digno, é algo louvável. A questão é, viver a nossa vida até o final, trabalhando só por sustento, não traz essa plenitude que eu falei no início, sobre a vocação de você exercer e multiplicar os seus dons que Deus te deu. O sustento é o início da jornada. A gente tem que se organizar para trabalhar naquilo que Deus nos chamou para fazer, na nossa vocação. Então, sustento é digno, biblicamente inclusive. A riqueza, ela pode ser uma consequência. Se Deus quiser abrir as portas e nos dar milhões e milhões, isso é maravilhoso. Por quê? Porque Ele está nos vendo dignos de confiança de administrar os recursos que Ele tem. Mas tudo isso baseado nos princípios da contentamento e generosidade. Que tudo isso seja para a glória de Deus. Não tem a ver com quanto a gente ganha, mas tem a ver com a fidelidade que a gente administra esses recursos que caem nas nossas mãos, como bons mordomos. Essa é uma palavra muito importante para pensar finanças. Mordomia. Temos que lembrar que Deus é o dono, nós somos apenas mordomos, tá? E a gente precisa enxergar o dinheiro como uma ferramenta. Essa é uma outra ilustração que eu achei interessante também. O dinheiro como uma ferramenta. O dinheiro é maravilhoso. O dinheiro não é uma maldição, como muitos autores que vocês vão ver no livro acreditam. O dinheiro não é uma maldição. O dinheiro, entre aspas, é neutro. Ele é como um martelo. Com um martelo a gente pode construir uma igreja maravilhosa dessa e abençoar as pessoas, ou pode matar uma pessoa. Então, o dinheiro não é o problema. O problema é o que a gente faz com ele. Se ele for usado com generosidade e contentamento, ele é um sinal de bênção para a nossa vida. Tá bom? E esse é um resumo do que eu percebi ao longo da Bíblia. Esse, para mim, é um ponto muito legal. Quando eu fui olhar o que a Bíblia fala de Gênesis a Apocalipse, eu percebi uma mudança. Essa foi a mudança que eu percebi. A possibilidade de uso de recursos, ela tem uma queda ao longo da Escritura. Os patriarcas tinham que ser ricos, inclusive, porque eles eram o útero do Messias e viviam num lugar inóspito, num deserto. Então eles tinham que ter muito recurso. Porém, para os reis, existia já uma limitação de acúmulo de recursos, lá em Deuteronômio 17. Na lei de Moisés, eu pulei a lei de Moisés já tinha uma condicional. Olha, eu vou derramar riquezas com vocês, desde que vocês sejam fiéis nos dízimos e não haja pobre entre vocês. Então, os patriarcas eram ricos e tinham que ser ricos. Na lei de Moisés já há uma regulamentação e uma condicional. Os reis já tinham uma limitação, olha, não acumulem muito tesouro, muito cavalo. E na vida de Jesus, parece que ele traz um pouco mais de equilíbrio. Olha, se contentem com o necessário. Mas também o próprio Paulo, que fala de contentamento em 1 Timóteo 6,6, no verso 17 ele fala algo importante. Ordene aos que são ricos nesse mundo, que não ponham a sua esperança na riqueza, mas em Deus, que tudo nos provê para a nossa satisfação. Olha que legal. O mesmo Paulo que fala de se contentar no versículo 6, ele fala o seguinte: Deus nos abençoa ricamente para a nossa satisfação. Então não é uma vida de escassez, não é uma vida de pão e água, percebem? Existe lugar para satisfação na vida cristã, com equilíbrio. Tudo é questão do equilíbrio, da moderação.
Então depois vocês podem ver esse gráfico com mais critério. E a gente vive numa sociedade polarizada politicamente e dois grupos basicamente querem roubar a nossa atenção. Um que vai dizer que vai demonizar os recursos, a riqueza, e outro que vai vangloriar ou vai passar pano. Mas o que eu percebi é importante a gente olhar para a história e perceber as causas da pobreza. Isso é muito importante para a gente não repetir erros no presente. Mas o mais importante que identificar as causas da riqueza e da pobreza é pensar o que a riqueza que Deus pode nos confiar hoje é capaz de fazer. Então isso é muito mais importante do que ficar pensando o que gerou a riqueza, o meu avô explorou o seu avô, percebem? Isso é importante, mas o que eu posso fazer com a riqueza que Deus tem me confiado hoje? Isso é uma resposta mais importante. E eu percebi que a riqueza não é a causa da pobreza, como muitos progressistas têm dito. A riqueza não é a causa da pobreza, mas pode ser a solução. Olha que maravilhoso. A riqueza pode não ser a causa da pobreza, mas pode ser a solução. Isso é muito mais relevante. Isso é muito mais importante a gente pensar. Por quê? Porque a gente pode mudar esse mundo. Nós temos essa possibilidade de mudar esse mundo. Eu finalizo com esse slide, porque quem conhece esse? Vou falar o nome, ó. Ele chama Muhammad Yunus. Quem conhece Muhammad Yunus? Legal. Ele é chamado do banqueiro dos pobres. Ele dava aula de economia em Bangladesh e ele via pela janela da sua faculdade uma pobreza extrema. E ele foi com seus alunos lá para ver o que estava acontecendo e, pasmem, ele descobriu uma comunidade inteira que devia $10 para um agiota. E o que ele fez? Pagou a conta e falou, vamos pegar empréstimo em outro banco, porque esse agiota extorquia as pessoas. E os bancos não queriam dar crédito para essas pessoas. Por quê? Porque elas não tinham casa, não tinham como dar, como é que fala? Garantia, exato. E aí ele falou, não, mas eu me dou como garantia. Ele fala, não, é muita gente, você não pode fazer isso. E ele falou o seguinte, então está na hora de criar um novo banco. Porque os bancos estão achando que as pessoas não são dignas deles, eu vou inverter a pergunta. Os bancos que não são dignos das pessoas. Então ele criou o Banco dos Pobres, que oferecia crédito com só um aperto de mão como garantia, e ele mudou a realidade de Bangladesh em 23 anos, em 2006. Em 83 ele criou o banco, em 2006 ele tinha reduzido a pobreza de 64% das pessoas que pegaram empréstimo. Olha que maravilha. A pobreza de 74% caiu para 40% em Bangladesh. O IDH subiu 45% em 23 anos. Gente, esses dados são maravilhosos, porque eles mostram de fato que apesar da queda, apesar de toda a nossa dificuldade, nós podemos mudar o mundo. Não o mundo todo, não o mundo de uma vez, mas o que está ao nosso alcance a gente pode fazer. E eu quero aqui incentivar vocês. Por quê? Porque a metade dos lucros desse livro serão doados para o combate à pobreza. E aquela ali, aquela de amarelo, é a Elis Regina. Ela criou o Banco Liberdade, que é o banco dos pobres aqui de Belo Horizonte. Ela é de Belo Horizonte. E esse ano eu pedi ao Senhor uma direção, cada ano vai ser para uma instituição. Esse ano eu fiz a parceria com o Banco Liberdade. A cada 140 livros que a gente vender, nós vamos conseguir ajudar uma pessoa a iniciar o seu próprio negócio e sair da pobreza pelas próprias pernas. E o lançamento do livro foi dia 28/4 agora. A gente já conseguiu atingir a primeira meta e aquela ali é a Patrícia, que mora lá na Pedreira Prado Lopes, que vai já começar o seu negócio de marmitex para as crianças carentes, para as pessoas lá da região dela. Então, mudar o mundo não é mudar o mundo todo, é fazer aquilo que está ao nosso alcance, cada um de acordo com a sua capacidade. Então, a gente pode mudar o mundo foi mudado. Uma frase que me marcou para estudar por esse livro é: fazer com que uma vida respire melhor pela sua existência, isso é ter tido sucesso na vida. Então, cada um de nós aqui tem a oportunidade de mudar o mundo, de fazer uma vida respirar melhor por causa da sua existência, tá bom? Aqui é um breve sumário para vocês entenderem como que vai funcionar o livro, uma parte introdutória, uma parte de fundamentação teológica, como eu falei, começa pelo trabalho,
Depois a gente fala a teologia do contentamento. E por último, um breve resumo da teologia da igreja. O que a igreja pensava sobre finanças ao longo da história. E por último, uma parte prática. Ok, Bruno, eu entendi que eu tenho que ter uma vida moderada, mas o que isso significa hoje? Eu tenho que andar de jegue, de sandalinha como Jesus? Isso é ser moderado hoje? Aí eu pensei também numa parte prática. Aqui é um exercício teológico e filosófico. Eu tentei resgatar na Bíblia o que ela diz sobre necessidades humanas e depois, com um exercício de filosofia, de sabedoria, tentar aplicar isso hoje em tabelas, em como decidir sobre como comprar um bem de consumo. E por último, como ter uma vida mais leve. E um apêndice, que é como Platão viveria hoje. Que eu tive que reduzir o assunto desse livro, porque o próximo livro já está engatilhado. Que vai ser como Platão viveria hoje. Que é o quê? Uma defesa da moderação do ponto de vista filosófico. E são 3 argumentos básicos. A moderação ela é mais ética porque traz mais tranquilidade à nossa alma. A gente tira essa agitação na alma de tentar buscar excessos e manter excessos. Porque quanto maior o nosso estilo de vida, maior o custo. Então, a tranquilidade na alma é um bom argumento para a gente ter uma vida de moderação. Segundo, porque existe pobreza no mundo. Então, se nós podemos fazer mais com os nossos recursos, faz sentido a gente se limitar um pouco, ter uma vida boa, de conforto, maravilhosa e ajudar mais outras pessoas. Faz sentido. E por último, limite de recursos. Aí eu me abracei muito no que o Guilherme trabalha sobre essa questão ambiental. Gente, não temos recursos para manter todas as pessoas do mundo em alto padrão de vida. É inviável. Não existe recursos no mundo para isso. Então nós temos que ter uma vida um pouco mais moderada para a gente conseguir deixar um mundo para os nossos filhos, inclusive. Então esse vai ser o assunto do próximo livro, mas tem um apêndice com um resumo desses argumentos para vocês terem acesso também. Agradeço a cada um de vocês essas são as minhas redes sociais, o site, o Instagram. Se você quiser acompanhar, trago, inclusive, acompanhar as postagens sobre o livro, como está sendo. Eu vou fazer uma visita para a Patrícia daqui a pouco, para ver como que está o negócio das Marmitex, porque ela passa por um treinamento. A Elis faz um treinamento inicial para a pessoa se capacitar. Não é soltar o microcrédito com juros reduzidos e a pessoa tocar o negócio. Não, ela trabalhou em banco também, muito legal vocês conhecerem. Vocês vão gostar muito dela. Ela faz um trabalho de educação financeira. É maravilhoso para a pessoa tocar o seu próprio negócio. Então agradeço, que Deus abençoe vocês. Viu? Obrigado. Obrigado. E agora estou aberto para a gente conversar. Não sei se você vai mediar, como que vai ser. Obrigado, Bruno.